Olá, amigos da Companhia do Xadrez! Companhia do Xadrez, sejam bem-vindos de volta. Anderson Loureiro aqui, estamos de volta com mais de TSEC temporada 19. Está pegando fogo, está parecendo o clima aqui de São Paulo, o clima lá de Goiânia, como o pessoal comentou aí, tá pegando fogo lá, 40 graus, aqui também tá quente pra caramba. Mas aqui na TSEC, para esquentar mais ainda, temos na superfinal Stockfish contra Lila Zero. E nós vamos trazer agora as partidas de número 17 e no próximo vídeo a partida de número 18, porque as duas fazem o parzinho dentro desta posição que está aparecendo aí no diagrama, uma posição que surge da siciliana Taimanov, uma variante aí que vai cair numa posição parecida com o ataque Keres lá na Scheveningen. Então nós vamos ver essa posição interessante. Dentro de instantes já deixa aí o seu like de mestre, compartilhe com seus amigos. Não deixem de se inscrever no canal, acionando o sininho de notificações para não perder a partida 18 e para não perder tantas outras grandes novidades que vai rolar aqui no canal Companhia do Xadrez Vídeo todos os dias. Então vamos lá, vamos para essa partida com Lila Zero pegando a posição aqui de brancas primeiro, né? De brancas. E aqui nós vamos mostrar de onde sai esta posição escolhida para a partida. Depois de E4, C5, estamos na siciliana, cavalo F3, E6, D4, C por D4, cavalo por D4 e agora cavalo C6, lance que caracteriza a variante Taimanov na siciliana. Vem aqui o lance cavalo C3, D6 e agora G4. Um G4 interessante também, esse G4 usado aí contra a siciliana Scheveningen, né? Normalmente o cavalo tá aqui também, né? O cavalo já tá aqui em F6. Nesse caso não está, mas G4 interessante, jogado por ninguém menos que Karpov contra Kasparov já na história. Enquanto que foi jogado isso aqui? Deixa eu dar uma olhada. 1985 Moscou, campeonato mundial. Campeonato mundial, Karpov jogou esse negócio contra o Kasparov. Aí depois aqui veio H6, H4 e A6. Na partida lá do Kasparov contra Karpov contra Kasparov, Kasparov continuou com o bispo G2 aqui, né? Essa é a posição escolhida para a partida e Lila Zero não escolheu o bispo G2 como Karpov fez. Jogou aqui cavalo por C6, um lance novo na posição. Vocês vão encontrar pela primeira vez esse lance no banco de dados. Cavalo por C6, depois de B por C6, naturalmente retomando, veio dama F3 da Lila Zero. Aqui o Stockfish vai continuar com D5, vem bispo F4 desenvolvendo bispo, bispo D6. Proposta de troca de bispos, dama G3 pressionando o bispo lá em D6, bispo por F4, dama por F4 e agora D4, atacando o cavalo aqui em C3. E para evitar a tomada do seu cavalo, Lila faz o roque maior, que faz o quê? Uma pregadura no peão de D4. Vem aqui então dama E7, continua atacando o cavalo aqui em C3. E esse peão não pode ser capturado, porque senão viria um garfoide ali do peão de E5. Então tem que tirar o cavalo, tirou o cavalo ali para A4, agora vem E5 atacando a dama volta para G3, vem cavalo F6, atacando o peão central. Lila não faz de conta que não viu. Joga cavalo B6, ataca ali a torre em A8, a torre ataca o cavalo em B6. Então vem cavalo por C8 e torre por C8. Com isso, Lila já resolveu o ataque pelo menos contra G4. Esperávamos aí uma defesa do peão de E4, mas o que se seguiu foi G5, deixando o peão de E4 cair. Lila Zero com conceitos profundos, muito profundos. E aqui Stockfish deu aquela olhada no tabuleiro e a Lila já vai começar com as brincadeirinhas, né? Já jogou um G5, deixou eu tomar aqui que ela tá aprontando aqui. Deve ter por aprofundizado lá, aprofundado lá, tô até inventando verbos aqui, né? Palavras novas aqui na Companhia do Xadrez. Aprofundou lá nos seus cálculos e resolveu tomar em E4. Resolveu tomar em E4. Se H por G5, dama por G5 provavelmente, né? H por G5, dama por G5, pressão em G7 não é o que o Stockfish quer para ele. Então por isso, cavalo por G4, aqui vem dama G2, ataca o cavalo, sai do ataque de cavalo ali em G3, joga dama G2. A jogar dama G4 aqui também não faria muitas coisas contra aquela torre lá em C8 e o cavalo, porque o cavalo volta e defende, né? Defende a torre ali
em C8. Então, dama G2 aqui é o lance, cavalo C5. E agora a tomada em H6. O Stockfish manda um lance de gente grande. Joga G6 aqui, não retoma, não abre linhas, mantém tudo fechadinho. E depois ele se vira para capturar H6. Nessa posição, Lila vai continuar com F4, já querendo chutar a porta aqui da casa do Stockfish. F4 tentando abrir a coluna E para poder as torres jogar. Já pensou um EF4? Vem um bispo C4, torre fica ameaçando entrar em E1, tá caindo D4, tá aí um monte de problema. E o Stockfish não vai entrar nessa, vai jogar o simples torre por H6, ameaçando capturar em H4, Lila toma em E5, vem torre por H4. Aqui eu sinto que o Stockfish tá rebolando mais do que dançarina em carnaval, né? Tá rebolando para não deixar nenhum problema acontecer contra o seu rei que está ali no centro. Então esse peãozinho aqui em E5, deixa ele quieto ali porque ele está impedindo que peças pesadas possam atacar frontalmente o seu rei. E aqui ele toma em H4, vem bispo C4 da Lila Zero, desenvolvendo sua peça. Torre por H1 segue, dama por H1 e agora dama G5 cheque. Depois de rei B1, dama H5, Stockfish procurando troca de damas. Parece que ele gosta de um empate aqui com peças pretas, né? Para depois ele resolver lá o que ele vai fazer com as peças brancas, né? Ele que está jogando com as peças brancas sempre depois da Lila Zero nessa super final. Então aqui vem dama F1, claro que a Lila Zero não vai trocar as damas, vem dama F1 ameaçando entrar lá em F7 com apoio de bispo, vem a defesa aqui com dama F5 e agora dama G1 pressionando ali o peão em D4. Agora vem torre D8. Depois de torre D8 vem o lance dama H1 pressionando aquele peão lá em C6. Stockfish pensa um pouco e manda um D3. Por que mandou um D3? Para poder dar aquela simplificada na posição. Depois de dama por C6 cheque, veio dama D7. Aqui tem que trocar as damas, né? Tem que trocar as damas por quê? Porque se dama por C5 agora, dá muito ruim para Lila Zero, obviamente, porque vem D por C2, rei por C2, e depois de dama por D1, aqui rei C3, dama D2 cheque, rei B3, torre B8, e é um massacre da serra elétrica. No final está super ganho aqui para o Stockfish. Por exemplo, rei A3, dá para jogar torre C8, dá para trocar as damas com dama E7. Então não ia dar muito certo aqui. Depois de dama D7, veio dama por D7 de Lila Zero, a Stockfish toma em D7 e agora torre por D3. Cai o peão em E5, cavalo por E5, ataca as duas peças. Vem torre por D8, rei por D8 e bispo por A6 e entramos num novo jogo, num final onde Lila Zero tem 3 peões passados na ala da dama e o Stockfish tem 2 peões na ala do rei. Então o que vai acontecer? Se esses peões da ala do rei avançarem, pode ser que o Stockfish crie as ameaças suficientes para atar as peças da Lila Zero de forma que os peões na ala da dama percam força. Então vamos ver como continua essa partida. Veio rei C7, rei C1, agora F5, olha os peões correndo. Vem bispo D3, vem F4, agora o lance A4, vai colocar os peões para correr também. Vem G5, os peões vão avançando, rei D2, o rei tem que correr lá para segurar esses peões. Agora o rei fica ali marotamente em B6, impedindo já um A5. Vem o lance B4, impedindo as casas pretas aqui de A5 e C5 para o rei. Agora cavalo C6, ameaçando o peão ali em B4, vem C3 para defender. E G4, os peões chegaram na quinta. Espertinho Stockfish. Bispo E4, aqui da Lila Zero, e agora cavalo E5. Vem rei E2, mantendo aí o controle dos avanços dos peões das pretas. Vem agora G3 e bispo D5. Lance de espera do Stockfish, que vai falar assim: agora tá contigo, Lila Zero. Eu já fiz a minha parte, já botei meus peõezinhos lá na frente, você se vira para segurar e eu vou ficar aguardando o que você vai fazer com os seus peões aqui na ala da dama. Vamos ver se você consegue alguma coisa aí. Vem bispo G2, agora cavalo C4. Bispo C6, cavalo volta ali para E5.
bispo H1 e aqui vem cavalo C4. Né? Cavalo C4. Interessante que nesta posição, depois de cavalo C4, isso, depois de cavalo C4, não dá para jogar, por exemplo, vamos lá, um rei F3, né? Ataca os peões, joga um rei F3. Por que não dá para jogar rei F3? Porque tem cavalo B6, né? Cavalo B6, ataca o peão de A4, e depois de A5, cavalo D5. Não só defende o peão de F4, mas ataca C3 e fatalmente C3 vai cair ou B4 vai cair. Se avança C4, cai B4 e o final fatalmente é empate, porque o rei consegue destruir aqui os peões junto com o cavalo e não sobra peões no tabuleiro. Cavalo e bispo para os lados aí. Rei e cavalo contra bispo e rei dá empate fatalmente. Então, aqui depois de cavalo C4, Lila Zero continuou com o lance bispo C6. Vem agora o lance cavalo E3. Bispo volta para F3. Agora rei B6, né? Rei, não dá para jogar, gente, não dá para jogar G2 aqui, hein? Não dá para jogar G2 porque perde. Vem rei F2 e não vai promover e vai cair o peão, aí já era. Aí já era, né? Então, não pode jogar esse lance. Depois de bispo F3, veio rei B6 do Stockfish, lance de espera. Rei A1, cavalo C4 e A5 cheque. Vem rei A7, rei E2, rei B8, bispo E4, rei A7, bispo F3. Eles vão aí fazendo lances para passar a bola para o outro, né, tentando ali aprender como que é o negócio para ganhar, como vão fazer para ganhar e o outro como vai fazer para manter o equilíbrio aí, manter o bloqueio, né? O Stockfish, ó, vou manter o bloqueio. E a Lila Zero com peão a mais fica naquela, como que eu vou ganhar esse negócio? Cavalo E3, então rei E1, cavalo C4, bispo H1 e cavalo E5. Vem rei E2, olha só, vamos lá. Rei E2. Talvez alguns de vocês tenham lá, porque não jogou B5 aí antes? Joga um B5 ali para poder ter um B6, B7 e deixar os peões também lá avançados. Mas se tem B5 aqui, já tem um F3, aí já dá muito ruim, né? Tá vindo o G2 aqui, já dá ruim demais, né? Já vai ser empate, né? Vai ser empate, porque na pior das hipóteses, a Lila sempre pode sacrificar seu bispo pelos dois peões e o final é empate, né? O cavalo conseguiria atacar A5, o rei já vai entrar aqui depois de um avanço para capturar B5. O cavalo e o rei sempre conseguem, dependendo dos avanços dos peões da Lila Zero na ala da dama, capturar os peões ou bloquear efetivamente esses peões para não deixar eles passarem. Bom, depois de cavalo E5, vem aqui o lance então rei E2, marcando a casa F3. Agora cavalo C4, que impede. Esse cavalo nessa posição sempre está impedindo um B5. Por quê? Porque cai A5, né? Então tem sempre essa jogadinha marota aqui do Stockfish para impedir o avanço do peão de B. Depois desse lance vem bispo C6, cavalo E3, bispo F3, rei B8, bispo C6, rei A7, rei E1. De novo, vamos lá, vamos propor mais um lance aqui para Lila Zero. Vamos jogar bispo B5 para ver o que acontece. Bispo B5. Aí tem cavalo D5, né? Ataca aqui o peão C3. Por isso a Lila Zero está sempre marcando essa casa com os peões nessa posição. Está sempre marcando a casa D5 para não acontecer isso. O cavalo entrar aqui, acertar o peão e o único defensor é o rei, que não pode defender o peão porque senão os peões vão avançando, né? Por exemplo, rei D2 aqui, ridículo. G2 e o peão promove aqui em G1. Nada se pode fazer. Então, depois de rei A7, veio o rei E1. Agora, cavalo C2. Rei F1. Cavalo E3, cheque. Vamos lá com rei E2. Cavalo C4. Rei E1. Cavalo E5. Ataca o bispo. O bispo volta lá para E4. Vem agora F3. O peão chegou ali, os dois peões na cesta, né? Dois peões na cesta, mas não é perigo porque o rei está perto, o bispo está perto. Então aqui vem rei F1. Rei F1 seria um perigo, tá? Seria um perigo aqui, não sei se esse peão entrando em G2 seria um perigo, não sei. Bom, rei F1 é a jogada. Poderia jogar bispo por F3 para tentar alguma coisa, para eliminar os peões aqui. Bom, o final ia ser empatado também, porque, de novo, o cavalo com o rei conseguem
capturar os peões, mesmo com sacrifício de bispo aqui pelos peões da ala do rei. Tá? Então, rei F1, vem aqui rei B8 e agora bispo D5. Aqui tem muitos lances, né? Rei A7, B5, agora sim veio B5 e veio F2. Veio B5, bom, F2, rei E2, cavalo G6, agora C4, cavalo F4 e o lance rei aqui em F1. Vem cavalo D3. Cavalo D3 é interessante, né? Por quê? Porque ele está sempre voltando aqui para C5 para bloquear o avanço desse peão. Tá? Esse peão não vai avançar, não vai conseguir. Em nenhum momento, em hipótese nenhuma, esse peão vai conseguir avançar. Vem aqui bispo E4, cavalo C5, bloqueou. Bispo C2, rei B8, lance de espera, rei G2. Rei G2. Ah, mas Anderson, por que a Lila não jogou um B6 aí? Joga um B6 para depois trabalhar com bispo. Se ele joga um B6 aqui, vem o simples rei B7 e o rei está indo lá para A6. Por exemplo, bispo D1, para tentar o cheque aqui em F3, vem o lance rei A6, depois de bispo F3, rei por A5 é possível. Né? B7, cavalo aqui em D7, e se joga C5, vem cavalo D8. Se joga C6, rei B6, e de novo nós temos o bloqueio. E não só o bloqueio, né? Em algum momento é possível, se o bispo abandona a defesa aqui do peão de C6, é possível capturar este peão e empatar o jogo totalmente. Depois de rei B8, então, vem rei G2 da Lila Zero. Continua a partida da Stockfish com o cavalo E6. Agora vem A6. E A6, eu me lembro, é o último lance de peão. Então, para quem não sabe, para quem está acompanhando aí a partida ao vivo, tem que lembrar o seguinte: quando não tem movimentos de peão, 50 lances para cada lado, já é declarado automaticamente o empate. A regra dos 50 lances sem movimento de peão, isso todo mundo já sabe. Tem uma outra regra também, que tem especificamente na TSEC, que é a seguinte: se as duas máquinas, os dois motores de xadrez, avaliarem a posição como mais 0,15 ou menos 0,15, no caso de uma vantagem para as pretas, né? O pessoal que manja de chessbase aí sabe, né? Quando o computador está avaliando mais 0,15, é 0,15 de vantagem para as brancas. Se tiver lá menos 0,15, vantagem é 0,15 de vantagem para as pretas. Entre essas duas aí, né? Variando entre mais 0,15 e menos 0,15, 5 lances com essa avaliação, sem movimento de peão, é declarado o empate. Tá? A gente pode ver isso acontecer nessa partida. Vamos para os lances aqui. Aqui vem rei A7, bispo F5, vem cavalo C5, bispo C2, rei B6, agora rei F1, rei A7, rei G2, cavalo assim, sempre mantendo ali o controle da casa C5. Interessante, né? Parece assustador esses 3 peões. O pessoal olha, Lila vai ganhar o jogo. Tem 3 peões aqui. E não, aqui é o seguinte: sem o apoio do rei, como vai avançar os peões? O cavalo está bloqueando C5. E o rei está bloqueando A7 e B6. Os peões não se movimentam aqui. O bispo é de casas brancas, então não há progresso para Lila Zero nessa posição. Eles vão jogar mais um monte de lances aqui ainda. Aqui vem bispo E4, cavalo F4 cheque, rei F1, cavalo E6, bispo H1, cavalo D4, bispo G2, rei B6, bispo E4, cavalo B3. Olha só, o Stockfish ou está em B3 ou está em E6, né? Se eu chamei E6 de D3, me perdoem, tá? Eu às vezes tenho essas maluquices. Mas aqui, B3 guarda C5 e em E6 guarda C5 também. E o rei fica ali, como eu já te falei. Como eu falei para vocês, A7 e B6. Cavalo C5, ataca o bispo C2. Vem aqui cavalo E6, bispo F5, cavalo D4. Quando o cavalo não está guardando D4, o rei está guardando C5. Então, o rei está guardando. Então, nessa posição aqui, o cavalo pode se dar ao luxo de manobrar via D4. Então vem bispo D3, cavalo E6, bispo H7. Nossa, eu vou colocar um ar-condicionado aqui. Calor terrível. Bispo D3, rei B6,
bispo H7, rei A7, bispo F5, bispo, cavalo D4, na verdade, bispo E4, cavalo E6, guardando C5, bispo H1, rei B6, bispo D5, cavalo F4, bispo B7, aqui cavalo E6, bispo C8, cavalo C5, bispo H3, então foi a partida, cavalo D3 e agora bispo G4. Por que eu vou dar uma pausa aqui? Porque é nesse momento, depois deste lance, a Lila Zero, que ela finalmente marca menos 0,15 na sua avaliação. O Stockfish já tinha jogadas atrás, estava marcando 0,0. Aqui a Lila Zero marca menos 0,15. Então, agora, a partir de agora, se não houver avanços de peão e se não mudar esta avaliação, se não passar de 0,15, aqui a vantagem das brancas, então, na verdade não é menos 0,15, é mais 0,15. Eu escrevi errado aqui. Mais 0,15, porque a vantagem é uma leve vantagem para as brancas por causa do peão de vantagem, né? Mas uma vez que ele está bloqueado, então só tem aí 0,15 de vantagem para as brancas, né? Então é nesse momento que a Lila Zero passa a avaliar a posição com 0,15 e mais 5 lances é decretado o empate pelas regras da TSEC. Vamos para esses últimos lances então. Rei A7, bispo E2, cavalo F4, bispo F3. Mas Anderson, por que a Lila Zero não tentou C5 nessa posição? Bom, se ele tenta C5 nessa posição, tem G2 cheque, se rei por F2, cavalo por E2. Não pode tomar o cavalo porque senão promove. Rei por G2, aí vem cavalo D4 e, obviamente, isso é um empate. Vai cair todos os peões ali da ala da dama, final de rei, cavalo contra rei, empate. Então aqui depois de bispo F3, veio ainda cavalo E6, bispo E4, cavalo C5, bispo G2 e a posição foi declarada empatada pelas regras da TSEC. Obviamente está empatada, né? A Lila tentou um monte de manobras aqui e o bloqueio pelas cartas pretas não pode ser rompido. Mas foi uma grande partida e no próximo vídeo nós vamos ver Stockfish de brancas jogando contra Lila Zero. Agora a Lila Zero vai ter que defender essa posição. O que aconteceu? Vocês verão no próximo vídeo com certeza. Então, aquele abraço para todos vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Bons treinos e até lá!